Boa paz a todos os irmãos, aqui é Fernando Miguel, do canal Uma Bíblia por Dia, bem-vindos, né? Estamos testando um novo tipo de gravação para ver como vai funcionar e espero que dê certo. Então, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Peshitta. Ela é da editora BV Books, né? É uma Bíblia bem diferente, ela não é uma Bíblia voltada para leigos e sim para teólogos mais profissionais, né? E essa Bíblia, ela tem algumas peculiaridades que a tornam diferentes das outras, né? Vamos analisar. Ela já começa aqui, né? Com essa apresentação e o índice dos livros, né? Ela tem esse prefácio, a edição da Peshitta, né? E essas figuras, né, que representam o texto aramaico da Bíblia, né? Com pequenos manuscritos e tal. Todas as notas aqui, né, que apresentam, são notas explicativas. Vamos fazer a numeração do versículo, né? É um pouco diferenciada, visto que na Bíblia original não existe a divisão de capítulos e versículos, né? Isso foi coisa que foi incluída em manuscritos do ano 525 aproximadamente, e depois 1000 anos depois, né, foi acrescentado os versículos, né? Os nomes, alguns nomes na Bíblia que são menos conhecidos foram mantidos originais. Já os nomes mais conhecidos, por exemplo, Jesus, Adão e tal, foram mantidos da forma que conhecemos. Filho, né? Ela vem explicando aqui que filho, quando se refere ao Senhor, é grafado com letra maiúscula, mas quando se refere a alguém ou como um substantivo comum, é colocado em minúscula. Nome. A palavra nome, ela é colocada como maiúscula quando se refere diretamente ao nome de Deus, né? Tem exemplo aqui em Êxodo 5:23. E quando se refere ao substantivo nome normal, ela é colocada em minúscula. Yahvé, né? O nome de Deus, é grafado sempre dessa mesma forma. Céu. Quando se refere à morada de Deus, é colocado com letra maiúscula, e quando se refere ao céu atmosférico, em letra minúscula. Ele, maiúsculo quando se refere a Deus ou a Jesus, e nas demais ocasiões, minúsculo. E aqui fala sobre 3 métodos de tradução, né? Que existe o método básico, né? Que é a tradução de equivalência formal, né, ou literal, ou seja, o texto é traduzido literalmente como está na escritura. A tradução, né, de equivalência dinâmica, onde se pega a expressão e coloca uma expressão equivalente, é muito comum se utilizar em paráfrases, né? Um exemplo disso é a NTLH. E aqui ele chama de ótima equivalência, né? Que ela tenta modernizar a língua sem tirar o contexto do original. Passagens paralelas, né, do Antigo Testamento se identificam por causa da referência, né? Subtítulos são colocados nessa Bíblia, né, como uma epígrafe, e as notas, né, que estão sempre no rodapé e tudo. Referências também estão no rodapé e a ortografia é mais atualizada. Textos em vermelho no Antigo Testamento
né, aparecem as letras vermelhas as porções que consideram fazer referência a Jesus Cristo. E no Novo Testamento, né, as palavras faladas pelo Pai ou pelo Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. E tem umas coisas aqui que são mais interessantes, como as passagens proféticas, né, que são destacadas de uma forma, e as aspas, né, que se usam principalmente para indicar expressões declaradas em um passado ou que se declararão no futuro, né? Mais ou menos assim que essa Bíblia funciona. Essa é a entrada do Antigo Testamento dela, tá? Depois da entrada do Antigo Testamento vem o livro de Gênesis e uma explicação sobre ele. Essa explicação ela se repete ao longo de cada um dos livros, né? E aqui nós temos o capítulo 1 de Gênesis. Diz assim: em princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era o caos e o vazio, e havia trevas sobre a superfície do abismo profundo, e o Espírito de Deus incubava sobre a superfície das águas. Vocês podem ver aqui que essa Bíblia ela usa o sistema versicular. Cada número do versículo é colocado em forma sequencial, né, para que você possa facilmente encontrar. Esse é o sistema versicular. Aqui embaixo, ó, tem as notas de rodapé, né? Aliás, as notas aqui, e aqui as referências cruzadas, né, referentes ao texto. Essa Bíblia ela não contém figuras no corpo de texto, tá? As figuras dela são justamente aquelas que foram apresentadas ali no começo da Peshitta. E ela caminha aqui, ó, texto em vermelho, né? Esse de Isaías se refere a uma profecia futura. Uma profecia futura, né? E isso aqui foram palavras ditas por Jesus, né? O Espírito de Yahvé Deus está em mim, porque Yahvé me ungiu e me enviou a proclamar as boas novas aos aflitos e a estancar a ferida dos quebrantados de coração, proclamar a liberdade aos cativos e proclamar e a pôr em liberdade aos prisioneiros, né? Esse texto ele não vai aparecer citado no vídeo, tá? É só para citar mesmo que ele se refere a uma referência futura no Novo Testamento. E aqui, ó, está em Mateus 11:5 e Lucas 7:22. Podem conferir lá que é o mesmo texto. A gente vai dar uma olhada lá em Mateus 11:5, tá? Para que vocês vejam. Essa aqui, ó, que eu vou apresentar agora, é a entrada do Novo Testamento, tá bem? Que segue o mesmo parâmetro do Antigo Testamento. Ó, Novo Testamento, o Evangelho de Mateus com um pequeno esboço sobre o livro. Aqui o capítulo 1 de Mateus, né? Estão vendo essas letras grandes aqui? Bem aqui, ó. Essa letra grande se refere a uma citação do Antigo Testamento, certo? Quando ele é citado no Antigo Testamento, eles colocam essa letra grande. E isso está em Miqueias 5:2 e é repetido em João 7:42, né? Por causa das referências que a gente sabe. Então esse texto ele é mostrado dessa forma. O texto em letras garrafais é justamente uma citação de uma profecia que se cumpriu, ou de uma citação do Antigo Testamento, certo?
Aqui, Mateus 1,25 diz assim: mas não teve intimidade conjugal com ela até que deu à luz a seu filho primogênito e lhe pôs por nome Jesus, né? Aqui na Peshitta usa a palavra primogênito. E como estamos falando da Peshitta, né, vamos fazer algumas citações de outros textos sem referenciá-los aqui embaixo para evitar alguns problemas, né? Não ficar mostrando muito. Vamos lá em João capítulo 1, né? Versículo 1, porque para quem sabe e conhece, que ó, palavras em vermelho se referem às falas de Jesus, né? Aqui, João 1, diz assim: em princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Este existia no princípio com Deus. Por meio dele foram feitas todas as coisas, e nada do que havia sido feito se fez sem ele. Pode ver que o ele aqui está com um E maiúsculo, né? Agora vamos à curiosidade aqui que eu queria mostrar a vocês, que é o ponto interessante, né? A Peshitta, ela colocou aqui deixa eu ver aqui. Aqui, ó, consta o texto da mulher em adultério, né? Que eles colocam esse texto e na nota do 752 até o 811, que é toda essa história, vem explicando sobre isso, né? Sobre a história da mulher samaritana. A mulher samaritana não, a mulher pega em adultério, que é considerado por alguns teólogos como texto apócrifo, que foi incluído depois, né? Isso vem explicado lá atrás. Vamos aqui agora verificar a palavra Amém em Apocalipse 22. Né? Consta aqui, será a palavra Amém? Consta. Porque a Peshitta ela foi traduzida não do hebraico, mas toda do aramaico, o Antigo e o Novo Testamento. E aqui tem materiais auxiliares, né? Diferença entre a Bíblia Peshitta e a tradução padrão do hebraico e grego. Por exemplo, Gênesis 2:2. E terminou Deus no dia sexto as suas obras que fizera, e repousou no dia sétimo de todas as coisas que fizera. Deus trabalhou 6 dias e terminou a obra em 6 dias, de acordo com a Peshitta. A gente pode conferir lá, né? Vamos lá em Gênesis 2:2 para conferir o texto, tá bem? Aqui, ó. Está aqui, ó. E terminou Deus no dia sexto as suas obras que fizera, e repousou no dia sétimo de todas as suas obras que fizera. Mas nas traduções mais comuns, ele coloca assim: Deus terminou no sétimo dia a obra que fizera e descansou no sétimo dia. Ou seja, de acordo com a Peshitta, Deus não trabalhou no sétimo dia, mas de acordo com a tradução padrão do hebraico, no Antigo Testamento e do grego no Novo, houve essa visão, certo? E isso aqui vem explicando a diferença dos versículos que foram traduzidos, né? Da Peshitta e de outras versões. Terminou aqui essa tabela. Entra aqui dados históricos e tradicionais relacionados ao texto Peshitta e outras obras em aramaico. E aqui vemos mais uma vez as figuras, né?
falando sobre a Peshitta, a história, o formato de tradução dela, né? Algumas datas relevantes à história da Peshitta e obras que defendem a Peshitta, né? Aí aqui tem um breve dicionário de português e aramaico com a tabela do alfabeto hebraico, né, aramaico, o nome das letras e o dicionário em si, né, como se pronuncia. Aí aqui, depois do dicionário, já terminando o dicionário, né, nós temos aqui relação de nomes, pessoas e lugares bíblicos importantes, em formato de tabela. Nome Adão, Peshitta, Aaron, significa, né, excelso mestre. Arão, né, Aaron, excelso e mestre. E vem explicando aqui, né. Vamos ver o nome Adão. Em Peshitta é Adão, significa avermelhado, ser humano, homem ou raça humana. E isso não é só para nomes de pessoas, mas também nomes de lugares. Esse dicionário dos nomes, em formato de tabela, e a lista por ordem cronológica de elaboração dos livros da Bíblia e do Antigo Testamento, o que foi escrito primeiro, né? E a ordem que for escrita. E o mesmo segue o Novo Testamento. Tabelas de pesos e medidas, né? Pesos e medidas. E aqui, na última página, as imagens, né? Os créditos das imagens com as folhas em branco. Quem quiser fazer anotação. Material. O que essa Bíblia possui? Temos aqui a capa de couro, né, com acabamento sem relevo, tá? A impressão dourada, no caso dessa capa, da editora BV Books. O papel aqui é papel Bíblia, normal, como em toda a Bíblia. Ela possui o fitilho de marca-páginas, né? E o tipo de encadernação dela é costurada. Por que eu deveria ter essa Bíblia? Essa Bíblia, ela foi idealizada para um público mais profissional, mais teológico. Pastores, teólogos, doutores, né? Porque é uma Bíblia de pesquisa. Ela não deve ser adotada para leitura normal, cotidiana. Por ter uma linguagem que, embora seja uma linguagem voltada para leigos, o problema da Peshitta para os leigos é que ela vai, na visão do leigo, distorcer algumas passagens em relação a Bíblias comuns. Mas não há distorção. O negócio é que a Peshitta foi traduzida de outros textos originais que geram um entendimento na tradução, uma diferença na tradução em relação ao padrão usual no Brasil. Por isso que não é recomendada para leigos, porque pessoas leigas podem não ter a compreensão correta do texto da Peshitta. Ela é uma Bíblia idealizada para consultas, pesquisas, análise de acordo com os originais hebraicos, aramaicos, quero dizer, e é uma Bíblia para teólogos, não é para leigos, né? Foi isso que eu percebi da leitura dela, embora seja uma leitura mais facilitada. O que dizer mais dessa Bíblia? Além do material que a BV Books aplicou nela, foram anos de pesquisa nesses originais.
E ela é uma pioneira no Brasil, essa Peshitta, né? Não tendo nenhuma outra oficial Peshitta no Brasil. Já houve lançamento de outras Bíblias que se dizem Peshitta, mas de fato não são, certo? Essa aqui é a única Peshitta reconhecida no Brasil atualmente. Não houve nenhuma antes dela no Brasil. Já houve Peshitta em outros países, geralmente países de língua espanhola, que adotaram a Peshitta como Bíblia de pesquisa, certo? Seria basicamente isso, as informações da Peshitta. Ela é uma Bíblia excelente, tá? Recomendo, quem quiser adquirir que não tiver nenhum problema com a linguagem dela, adquira. Mas não é recomendável para aquelas pessoas que não têm um conhecimento mais profundo das Escrituras. Certo? Deus abençoe a todos, a graça e a paz. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aqui no vídeo, tá bem? E também de espalhar o vídeo para os seus contatos, tá certo? Ativa o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos, a paz.